Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje vamos abordar um tema que ainda não tivemos a oportunidade de abordar no nosso programa. A modalidade Bóssia. Não sei se já ouviu falar em casa, olha, eu não conhecia. De acordo com a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, o Bóssia tem influências do jogo tradicional de petanca, oriundo das civilizações gregas e romanas, tendo-se tornado uma modalidade paralímpica em 1984, nos Jogos de Nova Iorque. É uma modalidade para atletas com paralisia cerebral e ou outras disfunções neurológicas, com origem no sistema nervoso central e disfunções neuromusculares severas, de origem não cerebral, que afetem os 4 membros. Hoje vamos estar à conversa com 2 guerreiras que estão aqui e campeãs mundiais, atenção! Uma dupla que deu frutos e do qual todos os portugueses se orgulham. Ana Sofia Costa, do Centro João Paulo II. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E também a Celina. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, a nossa partilha sobre esta modalidade que lhe estamos também a dar a conhecer, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As jornadas estão aí, então vamos interceder daqui para a frente pela JMJ, pelos jovens, pela vinda do Santo Padre Papa Francisco aqui a Portugal e por todos os jovens do mundo inteiro que se vão dirigir a este grande evento mundial que vai acontecer aqui na nossa terra. E também entregar as nossas convidadas toda esta modalidade aos cuidados da Virgem Maria, rezando também a oração da Jornada Mundial da Juventude. Rezemos todos juntos. Nossa Senhora da Visitação, que partistes apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel, fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam para lhes levarmos o Evangelho vivo, Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Iremos apressadamente, sem distração nem demora, antes com prontidão e alegria. Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz e o bem-fazer é o melhor bem-estar. Nossa Senhora da Visitação, com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude será a celebração mútua do Cristo que levamos, como vós outrora. Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha, convivência e ação de graças, procurando cada um o outro que sempre espera. Convosco continuaremos este caminho de encontro, para que o nosso mundo e reencontre também na fraternidade, na justiça e na paz. Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação, a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai no amor do Espírito. Amém. Nossa Senhora da Visitação, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a nossa pergunta de praxe no nosso programa é: quem é a Ana e quem é a Celina? Eu sou a Ana, tenho 27 anos, tenho distrofia muscular, fui diagnosticada aos 2 anos de idade, mas revelou-se só quando eu tinha entre 9 e 10 anos. Depois fui para uma cadeira de rodas, primeiramente manual, e depois, consoante o passado dos anos, é que comecei a usar cadeira elétrica. Celina? Sou Celina, tenho 43 anos, trabalho no Centro João Paulo II, não estou completamente sempre com a Ana, porque eu trabalho no CACI, no Centro de Atividades Ocupacionais. Sim. E agora, como surgiu isto do Bóssia, estou dividida a meio tempo. É 50% de CACI, 50% Ana. Sim. O que é isto do Bóssia? Que as pessoas lá em casa devem estar muito curiosas para conhecer esta nova modalidade. O Bóssia é muito um desporto de precisão, muito mental. Nós temos que criar sempre uma estratégia
e o objetivo principal é aproximar o maior número de bolas da bola branca. Depois temos que criar sempre uma estratégia consoante o adversário, consoante o que ele joga, para sabermos como fazer cada jogada, qual é que é a bola que vamos jogar, se é uma bola mais mole, se é uma bola mais dura, uma bola intermédia, consoante depois o que nós queremos fazer consoante a jogada. Depois também tenho a calha, que me auxilia como eu não consigo fazer os movimentos, auxilia, põe-se a bola na calha e depois eu digo à Celina o número que eu quero que a bola vá, a que distância que está, e a medida que eu quero para a bola. Depende depois da bola, se é uma bola mais mole precisa de mais velocidade, se for uma bola intermédia precisa de outra velocidade e uma bola mais dura precisa muito menos velocidade. Então, podemos dizer que as bolas têm diferentes texturas. Sim, e peso... São todas diferentes. São todas diferentes. Tem que obedecer a vários critérios, mas têm todas pesos diferentes. Isto é um jogo muito mental e de precisão, certo? Certo. Muita tática. É muita tática. E estou a ver que a Ana está na praia dela. De onde é que provém? Qual a influência? De onde é que provém esta modalidade? Isso também tivemos que ir estudar, porque não tínhamos a certeza. Claro. E mesmo os entendidos acho que não têm completamente a certeza da origem. Dizem que foi na civilização grega e romana, dizem eles, Sim. e que depois tornou-se modalidade paralímpica em 1984 em Nova Iorque. Quem é que pode então praticar esta modalidade? Todos os atletas que têm qualquer tipo de deficiência. E não só. E também agora ultimamente surgiu o Bóssia Sénior, para pessoas com mais de 65 anos. Digamos, qualquer pessoa, mesmo nas escolas, agora também já há Bóssia, mesmo para pessoas que não têm deficiência nenhuma, também já há Bóssia incluído. Por isso, acho que qualquer pessoa consegue praticar e jogar Bóssia. Em que tipo de espaço é que é praticado este desporto? É mais num pavilhão desportivo. Sim. No pavilhão desportivo, o chão convém ser duro, convém ser o máximo de direito possível, senão as bolas desviam, o mais liso possível, porque se tiver até às vezes uma simples impureza, uma pedrinha, um pó desvia a bola. Ai, que interessante. Pronto, e normalmente o chão é marcado com as linhas adaptadas ao jogo. Sim. Que materiais são necessários para jogar? Normalmente é uma calha. E o que é uma também calha? Depende de cada classe. Sim. Há classes que não precisam da calha, que lançam ou com a mão ou com o pé. A calha é o instrumento que se usa normalmente para a bola depois rolar. Sim. Depois tem... Explica tu melhor. Então é assim, a calha tem uma régua. Sim. Pronto, a nossa tem uma régua, porque há algumas diferentes. A nossa tem uma régua com medidas em que a Ana sabe, pronto, tipo há uma bola mais mole, tipo esta, é mais molinha. Ela sabe que tem que dar mais força na calha, tem que subir na régua em relação a esta, que é uma bola dura. Mais dura, pronto, sim. E então nós acabamos nos treinos, fazemos uma tabela em que metemos a medida da bola. Sim. Pronto, se tiver a bola aos 3 metros, nós temos uma medida, se for aos 4 tem outra, pronto. E a Ana depois é que tem que me dizer, ela é que tem que ter a precisão no jogo, ver que a bola está aos 3 metros, ou está aos 4. E ela olha para a tabela e vai-me dizer, olha, mete a bola nos 50 centímetros ou nos 60. Porque as cores têm algum motivo ou não? Tem, sim. Antes do jogo é feito o sorteio, normalmente com uma moeda, atira-se a moeda ao ar, o árbitro é que faz esse sorteio, atira a moeda ao ar e se calhar, calha a Ana, né, a escolher primeiro, ela pode escolher bolas vermelhas ou azuis. Pronto, e o outro jogador
pronto, fica Sim. Com as outra que cor. sobrar. Pois normalmente quem começa é sempre o jogador que fica com a cor Com as vermelha. Sim. E depois fica com a box que é escolhida para a cor vermelha, porque depois é intercalado em cada box. Sim, porque se ficar com as bolas vermelhas, tem que ficar num sítio do campo, se ficar com as azuis tem que ficar noutro. Pronto, Sim. isso é sempre obrigatório. E a bola branca? A bola branca, normalmente, no início do parcial, é quando o atleta tem que lançar a bola. Normalmente começa sempre a cor vermelha. O primeiro parcial é a cor vermelha que lança a bola branca, depois no segundo é a cor azul e depois até fazer os 4 parciais. Depois Sim. é outra vez a vermelha Intercalado. e depois é outra vez a azul e depois acaba. Depois acaba se não tiver O jogo empatado. Se Sim. estiver empatado, é um parcial de empate que depois aí nenhum atleta joga a bola-alvo. A bola-alvo é posta no centro do campo, que tem um quadrado, e nesse quadrado é onde é o meio campo, onde é o penalti. Sim. Pronto. E este capacete que nós... É um capacete que se Sim, é chama. um capacete. Sim. Como é que funciona? É assim, uma vez que a Ana não tem Pois. mobilidade nenhuma nas pernas, nos braços, Sim. pronto, eu tenho que usar o capacete para conseguir empurrar a bola. Se Sim. quiserem, posso... Sim, podemos- sim. podemos? Há algum motivo para que as bolas sejam de couro? Isso tem a ver só com o rolar das Sim, bolas. sim. E aí a Ana empurra. E a Ana vai com o ponteiro, eu conserto-lhe o ponteiro na bola, que está na Sim. calha, e ela empurra. Faz lá o movimento, como se fosse a empurrar. Boa. Normalmente é assim ou assim. Pronto, isto depois, se a bola estiver muito em baixo, dá para esticar mais. Sim. Fantástico. Eu estive a ver ali uma fotografia que tiveste com o Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Isso foi quando nós fomos aos Jogos Paralímpicos em Tóquio. Já foste a Tóquio? Sim, Fantástico. eu já fui a muitos países. És muito viajada então. Mas então aqui ainda éramos muito novatas Sim, na seleção. sim. Ainda jogava muito, na seleção pelo menos, muito Era tudo muito fresquinho. assim. Sim, fui a Tóquio e foi uma experiência muito diferente daquelas que eu já tinha tido, mesmo porque também estávamos na altura da pandemia. Pois. Foi tudo Muito novo. novo, sim. Sim, os Jogos de Tóquio eram para se realizar em 2020 e acabaram Sim. por passar para 2021, mesmo por causa da pandemia. Covid, sim. O que é o jack? O jack é a bola branca. Que aqui é bola-alvo. Bola-alvo ou bola branca. Sim, sim. Normalmente o árbitro a nível internacional diz Jack Please. Em Portugal é bola branca. Bola-alvo. Ou bola-alvo, sim. De que forma é que pode ser jogado este jogo e que classes existem? Por norma é assim, todos os atletas têm que estar em cadeira de rodas. Pronto, tirando depois o BOCE sénior, mas em modalidade paralímpica é Sim. em cadeira de rodas. E então depois há 4 classes, os BC1, BC2, BC3 e BC4. Recentemente apareceu o BC5, mas ainda não compete a nível internacional. Sim. Se eu estiver enganada, Sim, é corrige-me. verdade. Pronto, os BC1 são atletas que precisam também de um parceiro. pronto, que acaba só por lhe segurar a cadeira e passar-lhe as bolas. Sim. Os BC2 jogam sozinhos. Sozinhos, sim. Pronto. E tem mais deficiência mais mental. Sim. Sim. Os BC3 é o caso da Ana, que precisam de um parceiro de competição, neste momento um operador de calha, e precisam de uma calha, um capacete, ou alguns têm um bocadinho de força nos membros superiores e conseguem empurrar com um ponteiro. Sim. E depois há os BC4, que são, pronto, estão em cadeira de rodas, mas acabam por ser autónomos, vão apanhar as bolas e conseguem fazer lançamentos. Normalmente com a é mão. avaliado consoante a força do atleta
se ele tiver força para o lançamento, normalmente é avaliado se o atleta consegue lançar, se não consegue, se consegue segurar a bola, se tem movimentos ou não. Ana, ficas muito nervosa quando vais para este... É porque tu transmites uma paz tão grande. É tão eu é que serena. Fico, eu é que fico. Ela é que me transmite calma. Mas quando eu comecei no Bóssia, eu não tinha tanta calma. Não, Eu ia quando abaixo perdia, muito facilmente. Quando perdia, então era o desespero total. Eu ia mesmo abaixo, não conseguia. Acho que uma das coisas que eu ganhei muito com a seleção foi ter mais consciência como lidar com as frustrações. Sim. E como lidar com a derrota e de que maneira é que depois poderia vencer, mesmo não vencendo, de que maneira é que eu podia aprender consoante a derrota ou não derrota, mesmo às vezes nas vitórias. Nós tiramos sempre uma lição de cada jogo. Cada jogo, pois é um jogo consoante o atleta e também as jogadas. eu quando comecei no Bóssia, eu lembro-me sempre, assim, ainda não acompanhava a Ana, porque eu estou no Bóssia ainda não há 5 anos, mas não comecei com a Ana. E então lembro-me sempre de um campeonato que nós tivemos no entroncamento, que a Ana ficou em 3º lugar e largou-se a chorar. Nem jantou, chorava. Lembras-te? Fica nervosa, Celina, Eu também. fico muito, muito. Pelo menos no início do jogo, eu costumo dizer, Ana, se eu cair para o lado é porque adormeci, mas não é bem isso. Já jogas esta modalidade há quantos anos? Desde 2010, quando entrei no Centro João Paulo II, foi mostrado a modalidade quando eu entrei. Quando eu comecei, começou só por diversão e a ocupação dos tempos livres. Eu não tinha nenhum objetivo em mente e no início eu achei que era muito chato, que não ia a lado nenhum, não achava Piada. Pronto, só ia fazer também de uma maneira de fazer desporto, de praticar desporto, como eu tenho muitas dificuldades em termos motores, também era uma maneira de eu não perder tanto as coisas que eu tinha, que é Sim. a força no pescoço, na cabeça, o mental, e tinha que aproveitar também um pouco aquilo que eu conseguia fazer sozinha e também para não perder mobilidade com a cadeira, andar Sim. com a cadeira, a orientar. Era uma maneira também de praticar desporto e fiz, mas depois ao longo do tempo é que se tornou uma paixão. Foi gradual, a paixão foi aumentando cada ano, aumentava o bichinho. É verdade, era um bichinho que começou pequenino, sem nenhum interesse, depois foi aumentando e cada vez como depois fui subindo também, fui ganhando, fui perdendo e consegui também, desde que estou na seleção, entrei na seleção em 2018 e desde aí também aprendi muito com os que estavam na seleção, de que maneira é que eles faziam, o pensamento deles, a reação deles, e foi uma maneira também de aprendizagem e de evolução, um passo mais além. Qual foi a Esta foto. Sim. Yeah. Comentem esta foto. Esta foto foi na Póvoa de Varzim, quando nós conseguimos o acesso para Tóquio. Já ninguém acreditava em nós, ou tínhamos que ficar em primeiro lugar ali, ou não íamos a Tóquio. Já ninguém acreditava em nós, nem selecionador. Nem nós próprios acreditávamos
que íamos ser campeões naquela fase, porque estava tudo tão... Nunca tínhamos conseguido nada bom, resultados não tinham sido nada bons. E naquela prova ficámos em primeiro e era o que nós queríamos tanto, era ficar em primeiro. Tínhamos trabalhado tanto para chegarmos lá, mas mesmo nós próprios não acreditávamos que era, Seria possível. Que era real. Quando nós ficámos em primeiro, foi um misto de emoções muito grande, porque tínhamos conseguido o acesso a Tóquio, Sim. aos Jogos, e era uma coisa que nós queríamos tanto, e tinha sido possível naquela prova, e era a última prova de acesso aos Jogos. Nossa, que interessante. Pronto, e Isto a pares. Sim. Porque a Ana Sim. joga individualmente e depois joga a pares. O que é que vem ao coração de saberem que fazem parte da seleção nacional, que já foste a quantos mundiais, a quantas Olimpíadas? Competições. os Jogos Olímpicos só fui a um. Sim, Pois há taças do mundo sim. e mundiais. Mundiais também só fui a um, que foi agora no Brasil. E depois há europeus. Depois em cada prova é que eu, como estou também há pouco tempo Na seleção. na seleção, também ainda não tenho tanto, mas já fui ao Brasil, ao Canadá, à Finlândia, Itália. Itália, Já foste a muitos Espanha. lugares. Espanha. Qual é o sentimento de representar a seleção nacional nas Olimpíadas, nos mundiais, nos europeus? É Motivo de orgulho, de muito orgulho, sem dúvida. de muito Não orgulho. vamos só vamos representar o país, o centro, as pessoas que trabalham connosco, não só no meu dia a dia, por exemplo, as que me ajudam também, de certa maneira, a Celina, os meus colegas, todos acabam por dar, às vezes, uma pequenina ajuda também para que eu consiga dar uma motivação, Sim. ajudam-me às vezes quando eu tenho algum problema, ajudam sempre qualquer coisinha, há sempre alguém que está lá naquele momento. Mesmo nós às vezes naquele momento pensamos, epá, não é bem como eu estou a pensar. Acho que é mais também por aí. E toda a gente acho que ajuda-te sempre um pouquinho. Sim, de uma forma ou de outra, Sim. temos apoio de toda a gente lá no centro. É muito interessante porque esta modalidade ela vai além da questão da competição. Ela acaba por ser uma modalidade que ajuda na questão de não desistir, de persistir, e também acabam por formar aí uma família. Sim, Nós sim. costumamos dizer sempre que a seleção é a nossa segunda família. Ou, se calhar, a primeira, que acabamos por estar sempre mais tempo com eles do que com a nossa própria família. Quanto tempo de treino ocupa esta modalidade no vosso dia-a-dia? O selecionador nacional costuma dizer que devíamos treinar 25 horas por dia. Meu Deus! 25 Muito horas por exigente dia. o selecionador Sim, nacional. sim, normalmente. É também, eu acho que isso, porque o nosso trabalho nunca pode acabar. Nós temos de querer sempre mais e ver sempre de que maneira é que podemos evoluir mais, mesmo porque nós temos um limite de tempo para lançar cada bola. Temos de pensar muito rápido, porque só temos 6 minutos para lançar as 6 bolas. E pensar na nossa As jogada. 6 bolas? 6 Sim. bolas, sim. 6 minutos. E quando é o nosso Sim. parcial a jogar a bola branca, a bola alvo, temos 6 minutos para lançar as 7. E a pensar na jogada que vai fazer e na jogada que o adversário vai fazer a seguir. Sim. Meu Deus, eu não sei se eu conseguiria. Muitas vezes a Ana diz-me rápido, está a acabar o tempo. É que eu não posso, nem sei o tempo, nem não posso Normalmente ver nada. não vê nada Eu do só jogo. posso olhar para a Ana e fazer aquilo que ela me manda, não posso fazer sinais, não posso falar. Então expliquem-nos como é que acontece o jogo, para nós entendermos. Normalmente, quando é feito primeiro o sorteio,
o árbitro mede as bolas, o peso que tem, o diâmetro, se tem alguma coisa dentro da bola. Simplificando, faz a verificação do material todo. Das Sim. bolas, da calha, do capacete. Ver se está tudo em condições, não é? Exatamente. Antes dos jogos começarem a verificação do material. Pronto, eles depois metem estes selinhos, cada competição, eles metem estes selos. Sim, Pronto, sim. para ver se está conforme. Sim. Pronto, nas bolas não podem fazer, por isso têm que ser sempre vistas antes de cada jogo. E depois começa sempre a cor vermelha e o parceiro de competição dos BC3 tem que estar sempre de costas para o jogo. Nunca se pode virar em momento algum. Se virar, é uma boa penalização para o adversário. Então nunca se sabe como é que está a acontecer. Normalmente. A Ana, no tempo dela, pode falar. Assim, no tempo do adversário, ela também não pode falar. Sim. Ah, não? Mas Não. no nosso tempo de jogo, ela pode me dizer, olha, a bola está aos 3 metros, ou está aos 4. A bola está aos 3 metros, ou está aos 4. Diz-me a bola que quer. A distância é que está. A distância que está. Sim, isso... E consoante depois o que está no jogo, eu digo também assim, o que eu vou fazer muito rapidamente, normalmente, ou quando resulta, ela sabe sempre, quando eu reajo, da maneira que eu reajo, ela sabe sempre, por isso também é muito Só bom. pelo olhar, já sei se correu bem ou correu mal. Por isso é muito bom também ela me conhecer, porque a qualquer reação que eu faça, mesmo às vezes não dizendo propriamente se correu bem ou se correu mal, porque qualquer segundo conta, é muito bom ela conhecer-me, não só no jogo, mas depois também para depois conseguir lidar comigo, porque ela depois fora do jogo cuida de mim, vai comigo à casa de banho, vira-me de noite, está sempre sentindo, né? É quase a minha segunda mãe, como eu costumo dizer. Mas tem que ser sempre aquela pessoa, porque eu não consigo fazer, a maior parte das coisas não consigo fazer sozinha, preciso sempre de uma ajuda. E assim como ela também tem muita... nós temos muita Cumplicidade. E eu acho que é muito importante também ela ter isso comigo, porque assim o nosso convívio acaba sempre por ser mais positivo, tendo essa cumplicidade. Podemos dizer que 1 igual a 0, neste caso, 1 igual a 0, 2 igual a 1. Boa! Ela assim não consegue fazer nada e assim ela também não faz nada. Que lindo. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Hoje estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre uma modalidade desportiva que é o bóssia. E tenho aqui comigo a Ana e a Celina, que nos vieram falar sobre esta modalidade e campeãs mundiais desta modalidade. Atenção, que têm representado muito e bem a nossa seleção portuguesa lá fora e têm levado o nome de Portugal. E desde já os parabéns por levarem o nosso nome, o nosso Portugal, até tantos lugares. Estávamos aqui no intervalo, porque eu vou sempre enchendo os nossos convidados de perguntas nos intervalos, ainda mais esta modalidade que para mim é totalmente nova. Eu perguntei quando é que termina o jogo? O jogo termina quando todos os atletas lançam as bolas todas e conta-se as bolas que estão mais próximas da branca. E depois vai-se somando os pontos consoante as bolas que estão mais próximas da branca. Se tiverem 2 ou 3 próximas da branca... São 3 pontos. Exatamente. São parênteses. Jogam as bolas todas ou não? Porque se acabar o tempo, temos 6 minutos para lançar as 6 bolas. Se acabar o tempo não, e ainda tiverem bolas por lançar, não lançam, são retiradas.
tem que se lançar naquele período de tempo. Senão, 6 minutos. Sim, há um marcador sempre ao fundo do campo que vai contando o tempo de um atleta e do outro. Eu acho que eu ia ter uma crise de ansiedade. E de costas, então? Então, de costas. Olha, preciso ter muita calma, não é? é verdade. Mas mais para o parceiro de competição, porque tem que estar sempre, todo o momento de costas. Só no fim lá, quando é para ir buscar as bolas, é que o parceiro de competição se pode virar. Pelo que eu estou a ver, assim, desta modalidade, ela também nos ensina a crescer na espera, a ter calma, a ter paciência. Também vai formando essas aptidões, não é? Sim, temos que ter mesmo muita paciência. Mas a Ana já tem, por natureza. Pois, eu já vi que ela por natureza, transmite-nos sempre uma paz. super calma. Eu já não é bem assim, mas... Pronto, e quando estamos a perder, porque não estamos a jogar bem... Ainda é pior. Ainda é pior. Falavam na primeira parte da questão do conhecimento uma da outra. Isso é extremamente importante até para estar em campo, estar a jogar na modalidade, vocês conhecerem a reação uma da outra para se poderem ajudar ali naquele momento. Sim, porque o parceiro de competição não pode falar em momento algum para o atleta. Se falar é uma bola de penalização e isso pode ser mais um ponto para o adversário e isso nunca é bom. Nem a falar, é não comunicar de forma alguma. Sim. Já está de costas que é para nem fazer a comunicação não verbal. E não pode mesmo fazer a comunicação não verbal. Se fizer também pode dar bola de penalização. Há sempre um árbitro no fundo do campo a ver se os parceiros de competição fazem faltas. Sim. Este jogo é muito exigente. Isso é o atleta que lança a bola. Não pode ser Se estás também a pisar as linhas, não pode nada, nem material nenhum, não pode estar a pisar as linhas. É preciso ter um autocontrole também muito grande, não é? Muito. E controlar muito bem o tempo, gerir o tempo, saber o que vais fazer, de que maneira é que vais fazer. É um domínio muito grande sobre tudo e mais alguma coisa. Sobre o campo, porque em qualquer campo, se houver alguma coisinha no campo, podes desviar a bola. Sim. Se houver uma lomba ou um sítio mais alto, a bola pode perder velocidade ou desviar. Nós temos que saber muito bem se foi o campo, se foi a bola, pois cada bola tem uma posição. É que as bolas são redondas, mas às vezes parecem quadradas. Que giro. Temos que ver sempre, temos que estar sempre a ver se naquela posição ela vai direita, se não. Por isso é que é preciso muito treino antes de qualquer campeonato. Por isso é que nós temos marcado ali o sinal, que é o ponto onde nós estamos a lançar a bola. Só que é assim, esta semana estão muito direitinhas neste ponto, para a semana já desviam e temos que ir à procura do outro ponto. Ai, que interessante. E depois cada bola nós temos numerados de uma maneira, mas todos os atletas podem numerar consoante eles quiserem. E também o kit pode ser consoante o atleta quiser. O meu kit agora é assim, 2 moles, 2 intermédias e 2 super duras. Que depois consoante também as moles vão mais devagarinho, é mais para colocar, as intermédias é mais para abrir e colocar, e as duras normalmente é sempre Deslizam mais. Exatamente. E se nós conhecermos o kit do adversário, também podemos fazer o nosso Consoante o adversário. Podemos já alterar bolas, porque nós temos carradas de bolas. E temos de ter também muitas bolas, porque hoje elas são boas, mas amanhã nós não sabemos. Vão-se formando. Não é? Exatamente. Sim, assim, com o tempo mais frio, mais quente, Isso a influencia. umidade ganha um Ai, que peso. interessante. Houve um campeonato regional Não, sim. que nós ficámos sem uma bola porque ganhou peso. Tinha peso a mais e ficámos sem ela. Tivemos que jogar só com Um 5 jogo bolas. com 5 bolas.
E pronto, não tiveram a possibilidade de ter outra bola. Aí não, aí não. No normalmente- jogo seguinte já podemos ir buscar outra. Mas naquele jogo tivemos que jogar com as 5 bolas Normalmente, quando e eles a ficam bola- com aquela até ao fim. Quando a bola é retida, o atleta recebe um cartão amarelo, fica sem a bola, e se receber depois outro amarelo no outro jogo, pode ser É mesmo desclassificado. desclassificado. É muito da exigente competição. mesmo. Muito Sim. exigente. E como é que tu ficaste? As emoções quando ficaste com uma bola a menos? É preciso gerir muito bem mesmo depois as suas jogadas, porque nós, sem menos uma bola, as nossas jogadas já têm que ser diferentes, o nosso pensamento, porque o que tu fazes com 6 bolas não vais fazer com uma bola a menos. Sim, sim. Já vai ser muito diferente da tua estratégia para aquele adversário. Eu nesse jogo até me correu até bem. Foi muito equilibrado, mas até correu bem. Mas se fosse um jogo, se calhar internacional, foi a nível regional. Se fosse um jogo a nível internacional, acho que o meu emocional ia muito baixo. Agitado. Sim, mas mesmo no regional foi um bocadinho. Mas eu tentei me abster um bocadinho também dessa situação. Pensei assim, olha, foi uma bola que eu falhei. Que acho que também depois isso acaba por depois também ajudar um pouco mais depois naquilo que eu ia fazer com aquele atleta. E acabou também por ajudar, porque eu nesse jogo até ganhei. Olha, que interessante. Mas se fosse um jogo, se calhar, que o atleta fosse mais de topo, se calhar não iria ter tanta hipótese, não sei. Ia ser difícil. Ia ser mais difícil. A Ana já falou que foi aprendendo a gostar desta modalidade e que hoje é apaixonada, mas e a Celina? Eu acabei por entrar no Bóssia por brincadeira. Foi mesmo por brincadeira. E assim, a nível nacional há poucas provas. Sim. Eu pensei assim, bem, porque normalmente as provas a nível nacional e regional são fins de semana e 2 ou 3 fins de semana por ano. Eu pensei assim, bem, vou eu entrar, sempre os fins de semana que vamos divertir, porque íamos bastantes. Depois de 6 meses, a Ana ficou sem parceira de competição. Convidaram-me e disseram-me se a Celina não for, a Ana não vai à seleção por não ter quem a acompanhe. Pronto, e eu acabei por entrar. No início arrependi-me um bocadinho, porque acabei por não ter... Uma pessoa acaba por não ter a vida pessoal, porque passamos semanas fora. Sim. Normalmente é assim no Porto, agora em Braga também, Gaia, que vamos por passar semanas e semanas fora. Pronto. Sim. Mas acaba por ser gratificante. Tu conquistaste a medalha de ouro no Mundial de Bóssia do Brasil. Partilhem connosco como é que foi este percurso e como é que te sentiste ao chegar já à medalha de ouro. Eu, quando fui para o Brasil, eu ia só com um objetivo mais em mente, que era ficar nos quartos de final. E como era um campeonato do mundo, os campeonatos do mundo têm sempre muitos atletas de topo, que são muito equivalentes ao meu nível e até superiores a mim. E eu, nessa altura, estava também em 7º ou em 6º lugar a nível mundial. E eu ia mais com essa... Também, nessa altura, os treinos também não estavam assim a correr muito bem. E ia mais naquela de vou até aos quartos de final e depois logo se vê se dá para mais ou não. Nós acabamos por estabelecer metas Metas, objetivos. A Ana falava nos quartos de final, eu falava nos 10 primeiros lugares. Pronto, sim. até os 10 primeiros lugares para mim estava bom. Mas eu sempre, na minha mente, tinha sempre eu vou até aos quartos de final, depois logo se vê se dá para mais ou não, porque eu sabia que era um campeonato do mundo e ia ter muitos atletas muito superiores a mim
E nessa altura, como também não estava a correr tão bem no treino, eu também pensei, olha, esta é a minha meta, se for superior, ainda melhor, ainda me vai trazer mais alegria, mas se for a meta que eu estabeleci, ainda melhor. E se fosse também abaixo, também depois tinha que lutar para depois atingir essa meta noutro campeonato ou noutro campeonato do mundo. E acho que foi mais por aí e acabou por também dar resultado, porque eu não fui naquela de querer vencer, porque acho que se nós formos com muito esse pensamento pode ser totalmente o contrário. Acho que se nós formos muito com a mentalidade de fazer jogo a jogo, fazer o melhor que consegues para aquele jogo e não pensar no jogo que vem a seguir, acho que acaba por ser muito mais eficaz do que estarmos a pensar eu agora vou jogar com este e depois vou jogar com aquele e aquele vai ser melhor do que eu. Acho que pensar isso, temos que ir jogo a jogo, com calma, para também depois que o nosso sistema naquela altura estar mais focado só naquele jogo e não já estar lá na frente. Exatamente. E de repente tu ganhaste e recebeste a medalha. Jogo a jogo. E de repente, quando estava na final, eu não acreditava, nem sequer acreditava que era a final. Eu fui para a final, nem acreditava muito que era a final. Eu só lhe dizia, Ana, calma, antes do jogo começar, Ana, calma, uma medalha levamos. Ou prata ou ouro, uma medalha levamos. Sim, e eu fui muito nesse jogo como mais um jogo, nem foi naquela que era a final. E acho que temos de ter muito mais em mente ser mais um jogo do que ser naquela vamos ganhar uma medalha. Acho que se formos mais com aquele pensamento que é um jogo que vamos aprender mais, dar mais de nós, aprender com cada situação de jogo, acho que vamos tirar muito mais proveito do que pensarmos que é um jogo da final, porque vamos acabar por ficar muito mais nervosos nessa situação se formos a pensar, eu vou para a final. Ficamos logo muito mais nervosos do que fomos a pensar que é mais um jogo, que é só mais um jogo que vai dar o teu melhor e o que vier, se vier uma vitória ainda melhor, mas se for derrota temos que ver o que é que se passou para depois... E aprendemos com isso. Para depois conseguirmos saber o que é que falhou para depois melhorar. Como nós costumamos dizer, umas vezes se ganha, outras vezes se aprende. Muito bem. E o Rio de Janeiro... Eu tenho outro lema, temos que lutar sempre, vencer às vezes e nunca desistir. Muito bem, lutar sempre, vencer às vezes e nunca desistir. É o nosso lema e que temos em grande no fundo do nosso campo de treino. Ai, que giro. E recebeste a medalha. E com o que é que veio ali ao coração quando recebeste a medalha de ouro? Foi receber e cantar o hino. Foi uma emoção muito grande quando eu recebi a medalha e sabia que ia cantar o hino, ia ouvir o hino nacional, cantar o hino. É uma emoção mesmo, muito. Só quem passa por a situação é que consegue descrever a emoção que é ouvir o hino, saber que vais subir ao pódio, que foste número 1 e que vais subir e que vais cantar o hino. É uma emoção que não se consegue descrever por palavras. É uma emoção mesmo muito grande. E no mesmo ano, 2 vezes no Rio de No Janeiro. Janeiro. Fui 2 vezes campeã no Rio de Janeiro. Abril, maio, Sim. certo? E também ganhámos a Taça do Mundo. Sim. Também ficámos em primeiro lugar. E depois de abril tive outro campeonato de nível nacional e fui campeã também a nível nacional feminino. Que lindo. Celina, e o seu sentimento? É sempre de alegria, mas é o que eu costumo dizer. Gosto muito de ganhar, mas é
é bom receber a medalha, mas é o que eu costumo dizer, no fim disto, no fim daquele dia, fazer reset e começar tudo como se estivéssemos de início. Pronto, porque é o que eu costumo dizer, epá, não podemos deixar que as vitórias nos subam à cabeça e depois deitamos-se à sombra. Isso é importante. Vocês treinam todos os dias? Sim, sempre 1h30 de manhã e 1h30 ao final da tarde. E quem é o vosso treinador? David Henriques. E ele está sempre convosco nos treinos? Por norma, sim. Sim, por norma, sim. Qual foi a reação dos amigos da Fundação João Paulo II quando vos receberam depois de teres ganhado o Campeonato do Mundo? O receber, acho que a diretora foi ao módulo onde eu estava, deu-me os parabéns, disse que estava muito orgulhosa do que eu estava a fazer e depois quis ver a medalha, quis dar-me os parabéns e as minhas colegas também. E também estavam colegas à minha espera. Com a bandeira de Portugal. Com a bandeira de Portugal. Foi muito bom. Acho que o centro também me apoia muito a nível em ceder a Celina, Os materiais? os materiais, muitas vezes também sou eu a pagar. Sim. Mas também já se deu, antes de eu conseguir pagar, já se deu material. E se deu, também conseguiu dar asas ao sonho que eu tinha, que era chegar um dia à seleção, porque eu, quando jogava com os da seleção, eu dizia, epá, estes atletas, eu gostava de ser como eles, ter a paciência que eles têm. E quando eu cheguei à seleção, eu caí na real. Eu estou na seleção, eu cheguei onde eu nem um dia estava à espera de chegar à seleção. E quando eu cheguei à seleção foi por um motivo que os BC3 tinham que ter uma cota feminina. Sim. E eu fui chamada porque era a única rapariga a nível nacional que o selecionador que achava que era Tinhas capacidades. que tinha capacidade e chamou-me. E como era obrigatório ter uma atleta feminina, chamou-me e eu comecei a ir à seleção. E quando eu comecei, fiquei mesmo com esse pensamento. Mas para nós era tudo novo. Tudo. Nós às vezes ficávamos lá e eles diziam, vamos fazer isto. E eu olhava para a Aniela, para mim, o que é isso? Muitas vezes nós não sabíamos o que era para fazer, de que maneira que era para fazer. Mesmo o pensamento que eles têm em cada jogada, eu não tinha nada disso. Naquela altura eu fazia tudo muito automaticamente, não tinha instruído de que passos é que tinha que fazer. Eu fazia aquilo... Tentar colar as bolas à branca. Nem tinha muito bem a estratégia de como às vezes fazer. Fazia como eu achava e pronto. E na seleção nós temos muito de que maneira que conseguimos fazer, como criar uma estratégia, o nosso pensamento acerca como é que aquilo vai ser mais eficaz, por exemplo, a colocar, a abrir, para depois também sermos muito mais eficazes, mesmo a lidar com as nossas emoções, com as frustrações. Mesmo eu, antes de ir para a seleção, eu ia mesmo muito abaixo a nível das emoções. Eu, qualquer jogo que eu perdia ou que não fazia aquilo que eu queria, eu largava-me a chorar. Eu não conseguia lidar com aquilo porque eu sentia-me mal, sentia-me muito mal. Eu dizia sempre, epá, fogo, eu vim para aqui e agora estou-me a sentir tão mal. Eu cheguei muitas vezes a pensar, epá, eu faço isso por diversão e nem está a ser nada uma diversão. Eu pensava muitas vezes isso. Cheguei a ter lesões no pescoço
por causa de usar muitas vezes o pescoço, no início cheguei a ter muitas lesões, mas eu muitas vezes nem ligava às lesões, deixava-me ir, porque era uma coisa que me dava muitas alegrias, mesmo por, às vezes, trazer aquelas as crises de choro, as lesões, era uma coisa que eu gostava de fazer e cada vez que começou a aumentar o grau, ainda mais alegria me ia trazendo. E foi sempre uma coisa que me alegrou sempre imenso. Nota-se que o olho brilha quando fala. O nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa. A mensagem que eu quero deixar é que nunca devemos, temos que pensar sempre, quer seja a nossa deficiência, por mais, por exemplo, no meu caso, eu não consigo fazer quase nada sozinha, mas tenho que aproveitar aquilo que eu consigo fazer sozinha para conseguir fazer desporto e fazer aquilo que nós gostamos, quer seja na área do desporto, quer seja em qualquer coisa na vida. Se nós não tivermos motivação para atingir aquele objetivo, não vamos conseguir fazer nada. Acho que para as pessoas que estão lá em casa, que pensam que às vezes a vida pode ser muito difícil e agarrem-se aos sonhos, àquilo que querem fazer, como fazer, que isso vai levar muito mais longe. Celina. E pronto, a Ana é um exemplo de superação. É mesmo. Apesar todas as dificuldades que ela tem, é assim, está no desporto e com muita garra, e é o exemplo. Qual é a vossa máxima que vocês disseram há bocadinho, que eu quero terminar o programa com essa máxima que eu acho que é belíssima? Lutar sempre, vencer às vezes, desistir nunca. Então, olha, a Ana trouxe-nos uma mensagem, juntamente com a Celina, fantástica. Lutar sempre, vencer às vezes, desistir nunca. Então, que você possa colocar essa máxima na sua vida, seja em qualquer modalidade, não só no desporto, mas na sua vida. Isto é aplicável à nossa vida. Obrigada pela vossa presença, por representarem a nossa seleção, por representarem Portugal. Não tem preço aquilo que vocês fazem. Nós é que agradecemos, é assim, porque isto vai mostrar o Bossi a muita gente, não é? Sim. Que nem conhecem o que é a modalidade. Infelizmente, no nosso país e nos outros países, sim, mas no nosso, muita gente não sabe o que é Bossi. Exatamente. Já nos chegaram a perguntar se era um desporto que se fazia dentro da piscina. Até qualquer dia, continuem sempre com garra, com persistência, nunca desistam. E nós hoje levamos aqui um belíssimo testemunho e convido a conhecer mais sobre esta modalidade desportiva. Procure na internet, acredito que irá conhecer um bocadinho mais sobre esta modalidade. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.